Boa noite, é um prazer estar com vocês novamente. Me recordo dos encontros que eu fiz em várias cidades, e principalmente aquele encontro com os líderes lá no AMB, e vou continuar discutindo o que eu já apresentei naquela época. Só que antes eu dizia, mude antes que seja obrigado a mudar. Só que agora é obrigado a mudar. Com certeza, né? Agora não tem muita opção, né? Não. Claudinei, eu queria que o senhor começasse dando um panorama do que é negociar em tempo de crise, como é que a gente pode ter os melhores resultados nos nossos negócios, numa situação como essa, que é inusitada para todo mundo. Bom, nós precisamos verificar qual é a realidade que nós temos como pessoas de uma forma geral. Necessidade sempre vai existir. E as necessidades apresentam em várias coisas. E nós temos aí uma situação que eu vou até comentar, dizendo que existem dois lados de uma equação de negociação. De um lado, as pessoas com necessidade, são as chamadas clientes, e do outro lado, tem as pessoas capazes de oferecer uma solução que satisfaçam esses clientes, que são os vendedores e também os corretores. Então, um dado que a gente sempre tem que considerar, o corretor de imóvel tem uma figura especial, essencial nessa característica. Por quê? Porque ele atende bem e satisfaz ambos, tanto o que é necessitado como aquele que oferece solução. E é uma coisa diferente de todas as outras profissões, porque tem dois clientes simultaneamente na mesma negociação. Ele tem que atender os dois lados. E isso é uma tarefa interessante para se considerar nesse momento. Porque o momento de crise, ele também vai aparecer sempre com aquilo que eu chamo de necessidade. Sempre que ocorre uma necessidade, é uma mudança de estilo de vida de alguém. Então, alguém, por exemplo, que casa, quer casa. Mudança de cidade. Nascimento de um filho, tem que expandir o tamanho da casa que tem. Sonho de ter uma moradia maior ou melhor. Ou então, no caso dos negócios, abertura ou expansão de um negócio. Então, quando aparece essa necessidade, seja ela numa crise ou não, ela tem que ser satisfeita. Então, em vez de nós ficarmos somente sofrendo com as coisas, temos que perceber que, com o crescimento natural da humanidade, as demandas por locais para viver e trabalhar é permanente. Então, e nós sabemos também que nasce mais gente do que morre. Então, continua tendo uma necessidade desse o tempo inteiro. E nós sabemos que nessas fases, uns constroem, outros vendem, outros compram, e isso gera um ciclo comercial contínuo dessa mudança constante que vai acontecer na vida de todos os corretores, como na vida de todos os profissionais. O mundo não parou e nem vai parar. O senhor acha que numa situação como essa, de pandemia, é uma responsabilidade maior do corretor de estar preparado para essas mudanças que ocorrem no estilo de vida das pessoas? Sim, até eu comento que ele tem um papel muito claro na intermediação. Ele intermedia quem precisa com alguém que oferece. E essa intermediação é essencial porque facilita ambos os lados. Então, ele, como eu já disse, é um papel duplo. E você sabe que quem tem um imóvel para vender, ele procura uma imobiliária ou um corretor. Ele vai ter que fazer uma avaliação, um anúncio de venda pelos seus canais de comunicação. Isso que ele espera. Agora, quem quer comprar, também procura um imóvel atraído pelos anúncios e a busca por profissionais de corretagem para fazer o quê? Identificar, avaliar, escolher as melhores opções que existem. Então, o papel dele continua sendo muito importante, que é uma relação que acontece sempre, haja crise ou não. Então, ele só não pode se desesperar. Eu vou fazer um comentário um pouco mais para frente, porque nesse momento da crise, não se pode confundir pandemia com paranoia. Então, houve uma divulgação intensa dos dados negativos e uma omissão explícita dos dados positivos. Foi muito um jogo político. Então, compete a nós um discernimento racional sem radicalismo. Como a gente estava falando há pouco, esse isolamento social, ele está realmente dando bom resultado para acabar com a pandemia ou está provocando uma morte das empresas? E com a morte das empresas, a morte de muitas profissões, muitos empregos. Então, isso é uma coisa que eu sempre comento, que a gente precisa ser racional nisso. Nós vamos continuar vivendo, a crise passa, e nós temos que desenvolver isso com a humanidade sobrevivente. Eu já escrevi um outro artigo recentemente sobre sobreviventes,
comentando, inclusive, que em todas as grandes catástrofes e guerras, os sobreviventes recuperaram tudo e foi o momento que a tecnologia mais cresceu. E nós vamos continuar crescendo, a maioria de nós ainda estará viva, e nós temos que desenvolver isso independente da crise. As necessidades vão continuar existindo, a oferta e a procura são intensificadas, e novas formas de negociação surgirão. Esse aqui é o ponto-chave para nós levarmos em conta na conscientização dos corretores. Eu vou procurar hoje comentar muito mais sobre essas conscientizações do que, de fato, só levar técnicas, que inclusive eles já têm muitas técnicas apresentadas por vocês em várias ocasiões. Então, nós temos que ver, no momento da crise, o que é necessário fazer, o que é necessário observar. Primeiro, crescem as relações virtuais. Inclusive, uma das coisas que cresceu bastante, já existia no passado, mas hoje está muito mais intensa, é o home office, como nós três aqui estamos fazendo agora, a educação à distância e o delivery. Então, são as três coisas que têm uma mudança muito grande com essa relação virtual. Hoje você não pede mais uma comida no restaurante, você pede pela internet. Então, uma série de coisas vão acontecendo e cresceu muito a comunicação também via WhatsApp. Ninguém usava tanto o WhatsApp como atualmente estão usando. E existe aqui um probleminha que eu vejo, estava discutindo outro dia com outras pessoas. Na educação à distância, os professores não estão preparados para dar aula à distância. Como também poderia pensar que os corretores também não estão preparados para fazer o trabalho à distância. Eles estavam acostumados a levar para visitar. Isso vai mudar muito. Então, hoje, as visitas têm que ser por imagem em 3 dimensões, um vídeo completo do local, que as pessoas possam, então, visitar o local com uma visão artificial. Então, nós vamos ver que a nossa atividade, nesse momento de crise, vai ser menos presencial e mais remota. Isso vai acontecer com todas as profissões e principalmente para os corretores que estavam muito mais acostumados com o relacionamento pessoal. O senhor acha que isso é mais complicado, é mais difícil, principalmente para aquele corretor que não tem muita afinidade com esse meio eletrônico, esse meio digital? Como é que vai ser a vida para esse corretor agora? Aquilo que eu já dizia antes, eu volto a dizer, mude antes que seja obrigado a mudar. Agora ele é obrigado a mudar. Nós estamos agora vivendo um novo normal. Esse novo normal não vai ser igual ao que foi no passado. Nós temos que realmente nos adaptar. Aqueles que são um pouco mais resistentes à mudança, é um fator emocional importante, crítico, mas agora ele tem que ser mais racional. Se eu não mudar, eu sou superado. Eu escrevi uma vez no prefácio de um livro chamado A Meta, que dizia que para ser superado não é necessário parar. Basta continuar com a mesma velocidade, atitude ou forma de pensar. Então, já se pensava em mudanças já há mais de 30, 40 anos atrás. Então, hoje, as pessoas que não mudaram, eu tenho colegas que não se atualizaram, como eu, graças a Deus, me atualizei, que acham que o computador é para os netos fazerem alguma coisa. Mas hoje mudou muito. Quantas pessoas estão realmente usando o WhatsApp? Quantas crianças com 6 meses, 8 meses, 10 meses já estão mexendo no celular, sem ler instrução, sem ler manual nem nada? Então, é uma mudança significativa que nós temos que nos adaptar. Não tem como resistir a isso. Se resistir, vai morrer. Como nas grandes mudanças que aconteceram no mundo inteiro. Então, nós temos que encarar esse novo normal, ser criativo para mudar essa realidade. Então, buscar as pessoas mesmo de forma virtual, ter contato com aqueles que sabem um pouco mais, fazer uma nova interação com os jovens, e os jovens terem mais paciência com os velhinhos, e os velhinhos terem mais compreensão com os novos. É uma mudança significativa de tudo, não é? Nós temos aqui uma participação de um internauta, o Edson Fermino de Brito. Eu acho que, pelo que eu entendi, ele está querendo até um conselho com a sua experiência. O que o senhor faria no lugar dele? Ele diz o seguinte: eu vendi um apartamento antes da pandemia, o contrato foi assinado, veio a pandemia, não consegui fazer a averbação, tudo ficou muito lento, cartório, banco, e o cliente perdeu o emprego. E agora?
Que conselho que o senhor daria para o Edson? Bom, é o que eu sei que eu vou acompanhar daqui a pouco na paciência. Não adianta se desesperar com isso. Os cartórios vão reabrir, alguns já estão reabrindo. Ontem mesmo eu fiz uma averbação de um contrato num cartório. Eles estão com distanciamento de pessoas, estão trabalhando com menos gente, etc., todo mundo de máscara, mas isso vai retomar. Agora, a pessoa que perdeu o emprego vai querer renegociar. Então, é uma renegociação que você vai ter que fazer para não perder o negócio existente, porque ela não tem, acredito até que no contrato, teria que pagar uma multa em caso de desistência. Então, é uma renegociação. Nós temos que realmente ter assim, uma compreensão da realidade de todo mundo. Eu mesmo tenho um apartamento que está alugado, o sujeito me ligou e disse assim, olha, eu não tenho como, porque me reduziram o meu salário em 50%. Posso só pagar o condomínio, IPTU, etc., e deixar o aluguel para pagar daqui a alguns meses? Qual a alternativa que eu tinha? A não ser ter a paciência e realmente esperar, e ter que me virar com outras situações também. Então, o que eu recomendo é ele dizer, calma, paciência, e vai verificando quais são as alternativas possíveis. O que ele pode fazer, o que ele tem alguma coisa, por exemplo, para vender, ele pode ter um novo financiamento, uma série de coisas que estão disponíveis agora. O mundo não acabou. E nós temos condições de continuar vivendo. Com um tropeço, sim, mas alguns tropeções, a pessoa até foi jogada mais para frente para um novo normal de uma maneira mais rápida. E quem caiu no tropeço tem que levantar rápido e realmente se preparar para o novo normal. Então, nada será como foi no passado. Lembra daquela história do profeta poético que dizia assim: nada do que já foi será de novo do jeito que já foi um dia? Essa música está valendo atualmente. Com certeza, a inovação, né? A criatividade também, né? Sim. Então, o que eu tenho para comentar com as pessoas para, inclusive, ajudar nessas argumentações? Existe uma conceituação hoje de que onde é que eu vou investir? Na Bolsa ou em imóveis? Quem tem investimentos financeiros em Bolsa já sabe que perdeu dinheiro também. Caíram muito dinheiro, muita gente perdeu e ficam desesperados porque o que fazer? Se cancela, é capaz de perder até mais. Se mantém, tem possibilidade de ganhar ou perder. Como toda aplicação financeira, ela tem bastante risco. Agora, como ela teve uma grande queda, está tendo uma migração natural para investimento em imóveis, que representa uma boa oportunidade para a classe de corretor. Por quê? Tem alguns dados que são interessantes para a gente levar em conta. Primeiro, a taxa Selic foi rebaixada de 4,25 para 3,75 e poderá cair ainda mais esse ano. Consequentemente, uma queda dos juros de financiamento. Então, refinanciamentos é uma oportunidade que tem também. Quem tem dinheiro aplicado em bolsa ou fundo, aproveitará um momento para realizar nova compra. Então, é uma possibilidade que tem aqui, e isso aqui, sem dúvida, é um bom argumento para os corretores levarem em conta. Então, essa mudança toda eu tenho que ver assim, o que eu faço diante dessa realidade? Aquela velha história, se a vida te der um limão, faça uma limonada. Né? Então, é o momento de fazer esses pontos todos. E para eles também tem que pensar em ideias criativas. Eu vou chutar algumas aqui, mas outras pessoas poderão ter muito mais do que essas ideias que eu tenho. Dizer o seguinte: uma boa ideia é avaliar a possibilidade de comprar um imóvel com financiamento facilitado que existe nesse momento, reformá-lo e vendê-lo com valorização e transferência de financiamento. Usando um pouco daquelas ideias que a gente vê no seriado lá do Irmãos à Obra. Compra, reforma e vende. Ganha dinheiro dessa maneira. Para isso, o que eu preciso ter? Parcerias. Já é comum parceria com as outras imobiliárias, mas fazer parcerias também agora com construtores e financeiros para oferecer um pacote mais valorizado para o cliente. Outra ideia que pode existir é de não só fotografar, mas filmar com tecnologia 3D.
O imóvel a ser comercializado promove, então, uma visão virtual do potencial comprador. Hoje já está sendo muito comum isso. Estou vendo um projeto mesmo de construção, o arquiteto me mandou assim um panorama em 3D de como seria o projeto dentro de casa. A casa não foi construída ainda. Mas isso é uma tecnologia que a gente tem à disposição para colocar. E também dar todo o suporte ao cliente. Né? O cliente, quando às vezes vai comprar, e também quem vai vender, precisa de documentação, precisa de atestados de cartório, precisa de certidão de idoneidade, certidão dos dois lados. Enfim, ele deve facilitar a negociação entre as partes e ser um intermediário reconhecidamente competente e bom. Com isso, ele está sempre, então, em condições de ser novamente solicitado. Porque um bom profissional, ele não vende só uma vez. Ele vende várias vezes. E, aliás, às vezes, quem compra também mais tarde vai vender. E quem vendeu mais tarde vai querer comprar também. Então, trazendo um relacionamento desse bem assertivo com as pessoas é uma coisa muito boa. O Então, senhor sabe que tem só um minutinho, tem uma observação aqui do João Terra, que está nos assistindo pelo YouTube, e ele diz que é um corretor de imóveis rurais no Rio Grande do Sul, e o seu trabalho aumentou mais de 40%, pois os clientes solicitam dossiês completos dos imóveis. Então, ele diz o seguinte: vamos melhorar e otimizar o corretor, pois a tecnologia já existe há muito tempo. E é isso mesmo, né, seu Claudinei? Isso mesmo, é perfeito, porque hoje você não precisa, aí você imagina, vou comprar uma fazenda em Goiás. Né? Antigamente eu tinha que visitar a fazenda em Goiás. Hoje você pode ter um vídeo completo que dá todos os detalhes com minúcias, sem sair de casa. Então, tem que se aproveitar mesmo dessa nova tecnologia. E quem não se atualizou, procure se atualizar. A gente aprende. O idoso leva um pouquinho mais de tempo, mas pode aprender. Não pode ficar dizendo assim, estou velho para isso. Não. Eu brinco sempre dizendo, velho é uma pessoa que tem 100 anos mais que eu. Então, vamos lá. Como eu já tinha comentado, paciência. Esse é um momento que eu tenho que ter muita paciência e cuidado com a pressa. Porque ser veloz não significa ser atabalhoado, não fica atropelando todas as coisas. Ayrton Senna era veloz, ele não andava com pressa. Só teve uma vez um acidente, mas acabou com ele. Outra coisa que eu tenho que lembrar, que cliente não gosta de conversa fiada. Principalmente agora que eles têm uma noção muito melhor do que querem comprar. Eles fazem pesquisas, fazem tudo. Não é conversa fiada que vai levar o sujeito ao encantamento. Ele tem que ter, assim, por parte do nosso corretor, uma posição que ele não deve prometer nada que não vai conseguir cumprir. E viver sempre de desculpa. Ah, porque não deu, porque fulano, porque o cartório fechou, porque... Não tem desculpas. Aquilo já era uma previsão que ele tinha de saber fazer e não prometeu. Então, dizer assim, agora, temos que fazer, por exemplo, a escritura. Estou aguardando também para fazer a escritura, porque o cartório está fechado. Não me deu ainda a escritura. O que aconteceu? Estou esperando para receber a parcela final. E o que eu posso fazer? O pessoal também está interessado em passar a escritura, eu também, mas não é um causador único para uma pessoa. Então, eu tenho que lembrar sempre que a crise afeta os dois lados, todos os lados, indiscriminadamente. Mostre sempre os dois lados. Enalteça os positivos e minimize os aspectos negativos sem omitir. É bom saber que tem que ter uma clareza, uma franqueza muito grande. E seja sempre verdadeiro, sem usar aquele tradicional frase que eu odeio. Vou ser sincero com o senhor. Pode dar a conotação que antes não estava sendo sincero. E muita gente usa isso. Ah, vou ser sincero. Pô, peraí, não estava sendo agora? Então continue sendo sincero, seja franco, seja juiz, e forneça informações, argumentos relevantes. Dê um tempo para o cliente pensar e pedir novos esclarecimentos. Hoje, um negócio desse não se fecha de imediato. Umas grandes oportunidades até podem acontecer, mas leva tempo. Paciência, e tenha paciência, e saiba que nem todos têm o mesmo tempo de reação e resposta. Nesse caso, aguarde sem pressionar muito.
porque se a gente pressiona, você acaba espanando. Então, vai devagar com o. Está clara essa posição de paciência que nós precisamos ter nesse momento? Para mim tá ótimo, eu acho que é bem por aí, viu, seu Claudinei? Porque, na verdade, eu acho que num momento de crise, a gente tem mesmo essa tendência de querer resolver tudo rápido, de querer sair da crise o mais rápido possível, e muitas vezes a gente não escolhe a opção mais adequada, né? A saída melhor para aquilo, né? Se a gente tiver um pouquinho mais de paciência, ponderar um pouquinho mais, talvez a gente chegue mesmo a um resultado melhor, né? Eu me lembro sempre daquilo que eu chamo do tempo de gestação. Você tem que esperar. Né? Para nascer uma criança, você espera 9 meses, e assim mesmo nasce inacabada, não sabe andar, não sabe falar, sabe Pois um monte de com coisa. certeza. Né? Ou um cachorrinho já nasce em 2 meses, um coelho num mês. Então, mas tem sempre ter um tempo de gestação para esse desenvolvimento. Nós temos aqui 2 participações aqui de internautas também. O Por favor. Francisco Torres, de Mongaguá, ele diz o seguinte: aqui no litoral, o mercado de imóveis está parado. É uma tendência, né? Também a gente também tem que ter paciência para esperar melhorar, né, seu Claudinei? Sim, é uma coisa que você mesmo comentou um pouco antes. O mercado imobiliário já estava um pouco parado antes. A economia brasileira começou a crescer depois do Bolsonaro, mas teve aqui realmente um tropeço muito grande, parou toda, a situação econômica está ruim. E tem muita gente mais preocupada em realmente fazer uma politicagem com corrupção, de colocar hospitais, contratar máscaras vindo da China, etc., etc., do que essa realidade. Então, o nosso mercado imobiliário já estava um pouco reprimido. Depende da economia melhorar. Para a economia melhorar, nós precisamos voltar a ter investimentos. Investimentos em infraestrutura. Tem que começar, então, a ter gente trabalhando para ter emprego, para ter salário, para ir para o supermercado, para ir para o shopping center, etc. Começar a fazer compra para que isso vai chamar, então, a atenção daqueles outros que podem fornecer alguma coisa. Vai haver crescimento, isso é um progresso. Por isso que paciência nesse momento é essencial. Continuar lutando, sim. Não é ficar em casa esperando que venha alguém bater na porta. Vai continuar fazendo divulgação, vai continuar mantendo contato, vai continuar fazendo uma lista de quem quer vender e quem quer comprar e juntar essas duas pontas. Isso não pode parar, sabendo que vai ser um pouco mais devagar e não tão nas vacas gordas que nós tivemos algum tempo atrás. Mas vai passar. Ah, se Deus quiser. E o Humberto de Santo André diz o seguinte: Claudinei, a taxa Selic atual não é de 3%? Não, estava 3,75. Ela tende a baixar. Não sei se baixou ainda nesses últimos tempos. A última estatística que eu tinha era 3,75. Como eu disse, ela poderá baixar ainda mais. Pode ser sim 3%. Consulte o banco e também é mais uma vantagem para as pessoas poderem fazer um financiamento para fazer uma compra quando não tem dinheiro. Agora, para fazer uma compra e com financiamento, a pessoa tem que ter um emprego. E isso é o que vai dificultar um pouquinho mais por algum período. Tem que ter paciência, é a chave, a palavra-chave do momento, né? Não tem jeito, paciência. Embora isso a gente vai morder as línguas, tem que ter paciência. Com certeza. E mais? Então, Claudinei, eu queria que você também falasse um pouco sobre o espírito desse corretor. O que ele tem que ter, além de paciência, para negociar melhor agora? Porque o cliente também deve estar preocupado, né? O cliente também deve estar ansioso. Todos estamos ansiosos. Isso é um desconhecido que aconteceu, mas a mudança será verdadeira. Como já insisti, tudo será novo. O novo normal nós temos que descobrir, temos que trabalhar para isso. Mas nesse momento eu lembro sempre que nós precisamos, então, orar e não desanimar. Acredito que Deus é sempre um bom aliado. Peça a eles a orientação, discernimento e confie no melhor resultado. Então, a primeira coisa, ao acordar, agradeça pelo fato de ter acordado. Então, a primeira coisa, sua vida continua. Depois, em seguida, faça os planos. Tranquilamente. O que eu vou fazer agora nas próximas horas? Fazer minha toalete, fazer meu exercício físico, vou tomar o meu café, vou ler algum noticiário, cuidado com os noticiários abertos aí que estão mais desinformando do que informando.
Mas busca, então, o entendimento e o conhecimento da realidade que tem. Não ficar muito ansioso com relação às informações negativas. Filtra um pouquinho mais. Procure buscar também um pouco de informação positiva. E nós sabemos que, nesse momento, parece que os obstáculos se avolumam e nos abatem. E tudo parecia que ficou pior. Mas é exatamente agora que nós precisamos manter a fé e a esperança de bons resultados compatíveis com nossas ações. Não é para ficar parado, não é para andar para trás, mas é como na música, é uma pausa. Você dá uma pausa e volta a tocar novamente os acordes, porque a música é uma beleza. Então, todos esses dados nós temos que pensar que tem a situação mais clara hoje. Pensar, planejar, trocar ideias com parceiros, estabelecer metas, fazer planos, ser disciplinado em cumprir aquilo que planejou e não esmorecer. Dedicação sempre. Persistência. Não pode parar. Porque realmente o inimigo nos ataca com um monte de coisas para a gente parar. Mas nós temos que ser mais fortes do que esse aqui e continuar desenvolvendo. Lembrar que não há crise que nunca acabe. Vai acabar um momento. Quem passou por guerras, quem passou por problemas mais sérios. Imagina, por exemplo, como aconteceu no Japão naquela época que o tsunami. Foi grande. Naquela época, algum corretor estava preocupado, né? Realmente se dava para vender ou não vender alguma casa. Naquela época, o que o governo teve que fazer, e fez numa semana, ele reconstruiu estradas. Tudo começou a reconstruir. Quando a gente passa, por exemplo, eu me lembro, até escrevi recentemente sobre isso, na Segunda Guerra Mundial, morreram tanto os alemães por suicídio, quanto aqueles que morreram em combate. Mas aqueles que sobreviveram, em 10 anos, reconstruíram o país e se tornaram uma das potências maiores do mundo. O que nós precisamos aqui no Brasil? Reconstruir. Reconstruir tudo, até a parte do governo. Nós temos que ter esse um debate mais intenso e fora aqui nesse propósito, mas nós precisamos reduzir o tamanho do Estado. Nós trabalhamos para pagar imposto durante 3, 4 meses. Então, hoje, e você pode notar, né? As receitas pararam, as vendas pararam, mas os impostos não pararam. Os impostos continuam crescendo. Então, nós temos que ter aqui um momento de muita fé, muita oração, muita preocupação. Eu tenho visto isso crescendo em muita gente, independente da religião que tenha, não é uma oração específica de uma religião. Todo mundo está agora mais sensível a essa necessidade que a gente pode ter. E precisa ter, acima de tudo, coragem. Até uma amiga escreveu uma vez sobre o medo, né? O medo é um modo errado de fazer as coisas, de operar. E eu completo sempre dizendo o seguinte, olha, coragem é você agir com medo. Você está com medo de alguma coisa, mas você tem que ter coragem de sobrepor aquele risco, aqueles obstáculos, aquelas coisas que tem. O mundo não acabou, não vai acabar. Acabar para quem morre. E a propósito, tem morrido muito menos gente de Covid do que de gente com ataque cardíaco nesse mesmo período. Mas a propaganda só aconteceu de quê? Para criar um pânico, para criar realmente um pandemônio dessa situação toda. Então, o que eu posso dizer para os meus amigos e prezados corretores e corretoras, não desanime, coragem, paciência, se atualizem com as novas tecnologias. Tá? Você pode ver uma coisa, inclusive, interessante, né? Telefone fixo não se usa praticamente mais. Então, tudo vai mudando e a gente vai se adaptando. Uns mais rapidamente, outros menos rapidamente, mas busca a tecnologia. O que você precisa hoje conhecer em termos de situações virtuais? O mercado virtual, o e-commerce, todas as coisas estão hoje mudando. Veja como eu outro dia recebi em casa, tinha recebido um panfleto de uma senhora que estava fazendo nhoque com a receita da vovó. E, bom, isso não é dado porque o preço absurdamente barato, R$ 9,90 a R$ 12.
meio quilo. Caramba, eu comprei. Aí veio o marido entregar esse nhoque. E eu perguntei para eles, mas vocês estão trabalhando como, onde? Eles disse, não, nós tínhamos uma empresa de eventos. Não está tendo mais eventos. Então ela, como fazia muito bem nhoque, aproveitou essa receita e nós estamos fabricando. Agora já estou pensando, inclusive, em comprar mais um freezer, porque nós estamos tendo muita encomenda. Olha só, né, a criatividade nos tempos de crise, né? Então, isso é que nós precisamos ter agora. O corretor, que criatividade ele precisa ter? Que novas maneiras deve ter? Não é somente colocar um anúncio no jornal e esperar que alguém venha buscar. Tem que ir atrás, com mais imagem, com mais virtual, com todos os pontos, e passar mais informações. Quando alguém está querendo comprar ou vender, existem muitas incertezas, principalmente para quem vai comprar. Então, o corretor aí, ele nesse momento, ele tem que ser quase que um psicólogo. Aliás, existe um livro que eu comentei lá no Encontro dos Líderes, que se chama Mexendo com a Cabeça do Seu Cliente. São os papéis que tem que o vendedor fazer para ser um papel de instrutor, professor, arquiteto, negociador e um fazendeiro, para fazer com que a conta cresça para as próximas vezes. Quem compra confiando num corretor, não troca de corretor. Há uma fidelidade com isso. Agora, ele quer ter um bom atendimento. Então, veja que esse bom atendimento agora, nessa época moderna, é via internet, é via WhatsApp. Seja preparado para isso. O João Terra tem mais uma observação. Ele primeiro nos parabeniza, eu agradeço pela participação dele, e diz que essa sua live está sendo um momento precioso de aprendizado para ele, e que ele dá uma ideia para os corretores que estão com problemas lá no litoral, para desenvolverem projetos de imóveis baseados na nova lei de time sharing. Perfeito, perfeito. Esse time sharing, aliás, já usei isso aqui, inclusive na Europa. É uma coisa fantástica. E você tem isso tudo, e veja também, nós estamos vendo coisas também pela internet, o número de imóveis que são colocados em locação, tem hoje umas empresas que não têm hotel, mas que se utilizam de todas as pessoas que disponibilizam o fornecimento disso. Na praia, com certeza, isso é uma grande vantagem. Porque ninguém precisa ter uma casa de praia hoje. Mas, se alguém tem, ele pode realmente aproveitar toda essa situação. E isso é um dado interessante que me fez lembrar também. Na Alemanha, existem casas que fornecem um quarto, que eles chamam de Zimmerfrei, de quarto livre. E o que eles fazem? Quando eu estive bastante lá na Alemanha, eram velhinhas que estiveram ficando viúvas, tinham um quarto sobrando em casa, elas alugavam esses quartos para o pessoal que passava pela estrada. Então, quantas coisas novas podem ser acontecidas agora? Isso, obrigado por ter lembrado realmente desse time sharing, é muito bom. E também essas outras construções que eu falei antes, reforma. Compra, tem que ter um financiamento para isso, que talvez não tenha dinheiro, mas se tem algum cacife, compra, reforma e vende, tendo uma ágio sobre isso. Desenvolvam parcerias, façam todo o negócio. Então, olha, o mundo da criatividade é ilimitado. Então, o momento é para a criatividade. A gente tem que lembrar sempre, né, que quando a água chega no umbigo, a gente aprende a nadar. Aproveita o momento. Com certeza. Temos mais um recado aqui do professor Fernando de Queiroz. Ele agradece pelo alto nível dessa live e manda um grande abraço para todos do Cresce São Paulo, diretamente de Fortaleza, no Ceará. Um abraço para você também, Fernando de Queiroz. Muito obrigada pela sua audiência. Denise Pantoja também, muito bom participar dessas lives que nos aportam bons conhecimentos e muita esperança. Obrigada para você também, Denise, pela sua participação aqui conosco.
Claudinei, que recado que você daria, além da paciência e da coragem, tem alguma dica que o corretor tem que ter? Ele tem que saber se atualizar com os equipamentos eletrônicos, enfim, que dica que você daria para o profissional que está em casa, em home office? É mais difícil para o corretor hoje trabalhar em home office? Sim, eu acredito que para o corretor é muito, porque ele basicamente vive na rua, ele vive fazendo visitas. Por isso que eu já comentei antes que é importante você ter hoje uma tecnologia de filmar em 3 dimensões, para você mandar para os seus potenciais clientes, para aquelas pessoas interessadas em alguma coisa, de forma virtual. Existem muitas técnicas, inclusive o Cresce mesmo tem apresentado outros lives que eu já observei, com muitas instruções sobre as novas tecnologias. A pessoa tem que saber usar o Instagram, tem que saber utilizar o WhatsApp, tem que saber utilizar o LinkedIn, ele tem que ter conhecimento de tudo isso, inclusive as novas ferramentas de comunicação. Você tem coisas, por exemplo, como o Zoom, que faz reuniões de pessoas, você tem esse próprio Meet, que nós estamos utilizando, permite também você ter contato com muita gente. Isso, então, as pessoas precisam agora se atualizar. Aproveita o tempo disponível para reciclar completamente o conhecimento. Tá? Nada do que a gente aprendeu no passado continua válido pelo resto da vida. A experiência é boa, mas tem que ser atualizada. Eu sempre lembro que muitas coisas que eram rentáveis no passado, como, por exemplo, vocês lembram de um mecânico especialista em carburador? Ele ganhava bom dinheiro com aquilo. Hoje, existe carburador nos automóveis? Ou ele realmente se adaptou agora a ser um mecânico geral, conhecer eletrônica, etc., etc., ou ele está fora do mercado. Então, hoje o corretor tem que ver também os outros aspectos. Ele vive de comunicação. Quais são os mecanismos de comunicação, quais são as tecnologias de comunicação que podem estar disponíveis? Vai buscar. Use o seu tempo, em vez de ficar simplesmente com o WhatsApp de informação de piada e bobagemzinha, vai se atualizar. Hoje você pode entrar em museu do mundo inteiro. Você pode ter consulta do mundo inteiro em todas as coisas. Você joga no Dr. Google, qualquer pergunta, ele dá um monte de respostas. Então, o que eu aconselho sempre, dentro desse processo de mudança, são 3 passos. Né? Já comentei isso em outras ocasiões, mas acho que vale a pena repetir para quem esteja aqui. Eu preciso ter aquilo que eu chamo da filosofia mineira. Como é que o mineiro diz? Oncotô, oncorô, concovô. Onde eu estou, onde eu quero estar e como eu vou. E uma vez que eu identifico onde eu estou, eu faço então o levantamento de todas as minhas incertezas, minhas dúvidas, minhas queixas, todas as minhas consequências que eu tenho em consequência desse problema, e vou verificar então numa lista de tudo aquilo que aparecer, o que eu preciso mudar. O que mudar? Então, se eu estou com minha característica profissional um pouco desatualizada, o que eu preciso fazer? Me atualizar. Como que eu vou me atualizar? Já comentamos, com todos esses dados que tem aqui na frente à nossa disposição. E o Cresce, felizmente, é um grande fornecedor, é um celeiro de informações para todo o pessoal. E eu também me coloco à disposição aí pelas minhas contatos que o pessoal pode fazer, para fazer alguma explicação, alguns dados, e eventualmente até, como faço com alguns, uma mentoria, para que ele realmente possa se ajustar dentro desse processo, porque é crítico. Nós sabemos que, nesse momento, a emoção é mais forte. Nós temos medo da mudança pela incerteza que ela nos dá. Temos medo do desconhecido. Só que esse desconhecido nós precisamos conhecer construindo, fazendo isso. Como eu já demonstrei um pouco antes, necessidades vão continuar existindo. A maneira de trabalhar essa necessidade é que pode mudar um pouco. A função do corretor, da corretora, continua sendo muito importante. Ele realmente vai substituir o trabalho que alguém tem de procurar um imóvel e também substituir aquele trabalhão danado que alguém tem para divulgar o seu imóvel.
Então, veja que papel duplo maravilhoso que ele tem. Então, não desanima, tenha paciência, coragem, busque tecnologia. Isso é a única forma que nós precisamos ter hoje. A forma antiga de operar não vale mais. Em termos de cursos também, né, seu Claudinei? A verdade é que o corretor também deve aproveitar para se atualizar em termos de cursos, e as áreas que ele quer conhecer, que ele não tenha muito conhecimento, né? Você lembrou muito bem com esses cursos, até uma vez eu fiz um comentário, acho que foi inclusive no próprio encontro com os líderes. Eu estive em várias cidades apresentando um curso. Os cursos bons, pelo menos o que eu dei, eu tenho certeza que foi bom, eu acredito que outros também, mas com uma baixa frequência. Quer dizer, o sujeito tem tudo à disposição e não aproveita, de graça. Então, agora, talvez, com a crise, ele se apresente realmente com a necessidade e vá correndo atrás. O que tem de acervo de cursos e palestras e tudo na prece é maravilhoso. Eu acredito que poucas profissões têm uma vantagem dessa. A gente espera realmente que todo mundo aproveite, né? Temos mais 2 recadinhos aqui para o senhor, do Caio Melo, diz que já assistiu uma palestra sua em Bauru e chama o senhor de genial. E a Mônica Mantovani, que quer parabenizar o senhor pelas dicas preciosas que nos deu. Bom, obrigado. Eu lembro da turma de Bauru, foi interessante, foi bom. E a todos aqueles que precisarem, eu sou eu. Agora, na minha idade como a de Moisés, o que eu tenho a fornecer é a experiência que Deus me deu. E não vou levar caixão, não tem gaveta, não levo nada daquilo que eu tive. Isso é o meu propósito hoje, é ajudar as pessoas a crescerem. Podem contar comigo quando quiser, da forma que quiser. Seu Claudinei, queria deixar esse espaço aqui também livre para o senhor fazer as suas considerações e para a gente agradecer mais uma vez pela sua brilhante filosofia de vida e pelas aulas mesmo, pelas dicas que o senhor deu aqui essa noite para a gente. Olha, acho que a única coisa que eu posso completar com tudo que eu já disse é que nossa vida é feita de mudanças. Só existem 2 grandes verdades: a morte e a mudança. Todos concordam, mas na hora que chega a gente sofre. Eu tive de mudar muito. Aliás, todos nós mudamos, desde que nós nascemos até hoje, a gente vive mudando constantemente. A mudança é necessária para a melhoria. Às vezes tem mudança errada, a gente pode tomar decisões erradas, mas eu sempre digo o seguinte: toma uma decisão rápida. Se errar, toma outra decisão mais rápida ainda para consertar. Mas tem que fazer alguma coisa. Temos que nos mexer sempre. Não pode parar. Não pode parar. Deus nos ampara e nós continuamos. Digo também sempre que Deus nos abre muitas portas, mas a gente tem que empurrar para abrir, não é porta automática. Tem o nosso esforço também disso. Cada um fazendo a sua parte, Nossa posição é essa. Só queria dizer que eu fico contente de ver tantas pessoas participando disso, mais de 500 pessoas, e fico muito feliz com isso e contente por poder contribuir com o desenvolvimento de alguém. Contem sempre comigo.